como é que foi assim, beleza, né? Do momento que você tentou ir no consumidor final e aí, beleza, pivotamos pro modelo de infra. É uma infinidade de possibilidades de como fazer isso para oferecer e etc. Como é que foi olhar para esse mercado e escolher por onde começar? Porque é um Lego com muitas peças para ser feito, assim. E como é que foi um pouco da estratégia que foi trazendo até hoje, assim, né? Porque o contato muito que eu tive com a Cellcoin, e aí até pelo mercado, assim, nos últimos anos, eram as movimentações, assim, putz, ó, tá rolando o crescimento aqui, adicionou uma outra feature aqui, fez uma aquisição e tá vindo para cá e tal. Como é que foi um pouco dessa estratégia, assim, foi assim, beleza, escolhemos esse mercado, como é que nós vamos crescer e por onde, assim? Legal. Então, a nossa porta de entrada foi principalmente através de serviços ligados a que a gente chama de utilities, né? A concessionárias, operadoras, para você pagar uma conta, fazer uma recarga, você demanda uma série de integrações, uma combinação de contratos, mais tecnologia, mais um back-office de compensação, né? Bastante intenso, e ao invés de você ter centenas de players fazendo centenas de integrações, a gente se propôs a ser esse player. A segunda agenda que veio muito forte foi a do Pix, né? A gente criou, assim, logo que saiu o Pix, a gente criou uma infraestrutura para facilitar a conexão ao ambiente do Pix. Hoje são mais de 100 empresas que estão conectadas para emitir QR Codes de cobrança ou para fazer cash out dentro de um determinado ambiente. Então, o Pix, a gente entrou em dezembro de 2020, se eu não me engano, e começou a escalar muito rápido já no segundo trimestre de 2021. Depois vieram outros serviços diversos, uma agenda um pouco mais transacional. E no meio do ano passado a gente começou a gente colocou no ar no segundo semestre do ano passado a nossa plataforma de Banking as a Service, ou Core Banking, já com o objetivo de permitir que qualquer empresa ou fintech pudesse construir 100% do seu ecossistema dentro da Cellcoin. Legal. Seja ela regulada ou ainda não regulada, a gente criou essa estrutura de Core Banking, muita gente chama de Ledger, né, que a fintech ancora ali, cria a sua estrutura sem precisar mais nada, nenhum outro fornecedor. E a gente tem a vantagem de ter todos os serviços complementares em volta, né? Então, ele já nasce ali com Core Banking, e do lado ele já consegue ativar integração com todas as concessionárias, consegue ativar o Pix, consegue ativar agora a possibilidade do Open Banking também. Então, a gente dividiu a nossa plataforma em 5 grandes verticais, né? A gente tem o Core Banking, Pix, Open Banking, Utilities e tem o crédito, né? Que também foi a nossa segunda aquisição. E dentro dessa agenda a gente tem um ambiente, tem soluções específicas para quem não tem licenças ainda. E para quem tem a licença, a gente acaba entrando só com a parte de tecnologia, como é o caso da Financetech, né? Que quando a gente conheceu, eram líderes assim, absolutos em fornecer essa solução de infraestrutura para instituições reguladas, né? E agora, combinando com a nossa licença, qualquer empresa pode usar essa solução de Open Banking. E como é que foi esse momento, assim, de... Cara, da onde surgiu o contato, a conversa, tipo assim, beleza, Open Finance é uma vertical, em determinado momento eu posso fazer em casa, ou eu posso, enfim, ir pro mercado, eu posso procurar um parceiro. Como é que foi esse momento aí, até para entender, assim, como é que começaram as conversas, assim, pra vocês chegarem na conclusão de que, pô, beleza, o movimento é se juntar e aí entrar pro grupo e tudo mais. Legal. Então, no segundo, você me corrige se eu errar alguma coisa. Não, tem que ser uma versão de cada um, né? Não tem nada combinado, mas acho que no segundo trimestre do ano passado a gente teve um primeiro contato com a solução da Financetech. A gente estava avaliando como entrar no ambiente regulado, se a gente fazia em casa ou não. A gente ficou bastante impressionado ali com a qualidade da solução. Com a atração também que a Financetech, né, tava tendo junto aos players regulados. A gente conhecia algumas instituições que estavam usando. Quando a gente foi buscar referências, né, e
enfim, referências foram sempre muito boas e a gente veio, enfim, conversando, né? Engajando um pouco mais no processo, conversando o que seria possível, né, fazer juntos. O Danilo, né, vinha também recebendo outros contatos, aí deixo para ele falar um pouco mais. Estava sendo bastante assediado por causa da atração também, mas acho que a gente, enfim, conversando, não só a gente usando a solução da FinanceTech, né, para viabilizar o nosso Open Bank, a nossa participação no Open Bank, mas também acho que muita troca de ideias, né, de para onde o mercado está indo, quais seriam as possibilidades, o que a gente poderia construir de solução juntos, né, o que eles poderiam fazer, por exemplo, com a nossa licença ou com a base de clientes que a gente tem hoje. Então, a gente veio amadurecendo a ideia, né, FinanceTech já era vizinha da Cellcoin, na mesma região ali, quase na mesma rua, em Alphaville. Então, a gente conversou bastante, trocou bastante informações, ideias. Acho que isso é uma coisa que a gente valoriza muito nos M&As. Às vezes a gente vê empresas usam basicamente advisor, às vezes, para bater na porta de vários, aí bota tudo numa planilha, joga para o comitê decide. Então a gente acredita no M&A muito mais assim, na construção de relacionamento, alinhamento de cultura, de visão de longo prazo também. Acho que foi uma... acho que isso foi se construindo ao longo do segundo semestre do ano passado, né? Então foram várias conversas e trocas de ideia até chegar num movimento de junção e de aquisição. Da minha parte, eu acho que, como sempre, a gente começou... O primeiro passo foi a parceria. Então, acho que isso era meio que uma condição única para a FinanceTech, para quem a gente fosse trazer, né, no caso, independente se fosse um fundo ou se fosse uma companhia investidora, a gente sempre pensou no fator do seguinte, de não trazer o dinheiro pelo dinheiro. Porque se a gente trouxesse o dinheiro pelo dinheiro, a gente ficaria numa dependência de abrir mão uma parte do nosso cap table sem exatamente ter muito para onde ir. E aí a gente estava com outros players, né? Acho que como o Marcelo até falou, a gente estava tratando aí com, na verdade, alguns players. Até num determinado momento a gente estava em processo de due diligence com outro. E nesse meio do caminho, na verdade, o que a gente sempre tratou primeiro com a Cellcoin era a Cellcoin como cliente. Então a gente olhava a Cellcoin como cliente. E aí a gente soltou a ideia na época de, poxa, você pode ser meu cliente, mas ao mesmo tempo se a gente fizer uma parceria, né? Existe, existe, por mais difícil que seja, por exemplo, dentro da regulação do Open Finance, existe lá na resolução número 1 uma possibilidade de você fazer uma parceria tecnológica com um player regulado. É extremamente difícil, a gente estava no caminho, a gente tinha contratado advogado, a gente tinha contratado auditoria externa para olhar, porque digamos que a gente fizesse isso nos termos de uma parceria, né? No caso, aí o parceiro, como seria a Cellcoin, ela se responsabilizaria perante o Banco Central e a gente poderia usar da licença da Cellcoin para agilizar o serviço da FinanceTech. E aí, só que aí nesse meio do caminho, a gente foi conversando, foi tendo a sinergia, e como o Marcelo falou, acho que tem essa questão da proximidade faz muita diferença, né? Porque a gente tinha as ideias e a gente parava para tomar um café ali mesmo, no shopping, ali em Alphaville. Parava para tomar um café, para desenhar, poxa, o que você acha disso, o que você acha daquilo e tudo mais. E a gente foi tocando. E aí, na época, eu estava passando por um processo de exclusividade. Aí o Marcelo sempre me perguntava, pô, e aí, Danilo, como é que tá o raising, né? Eu, cara, tá indo bem, tá indo lá, tá tranquilo. Ele, não, pô, que legal, qualquer coisa você me chama, tal, beleza. Aí num determinado momento eu chamei o Marcelo para conversar, falei, cara, então, acabou a exclusividade, não renovamos a exclusividade. Cara, tava indo bem realmente, mas a gente achou melhor não ir, então a gente vai back to the basics, né? A gente vai voltar para a planilha e vai ver o que faz. E isso é super normal, ainda mais entre fundadores, né? Você e um fundador mais experiente, né? Então, assim, a Cellcoin já lá, Series B, Series C, e a gente
num pré-seed, seed. E aí, poxa, é legal de ter experiência. E aí até, pô, e aí, Marcelo, o que você acha? Cara, a gente decidiu não renovar, pô. Agora a gente vai ver o que você acha. A gente parte, sei lá, para um VC tradicional ou a gente continua nessa de pegar uma empresa parceira ou eu vou fazer o famoso VC-track, né? Que é dinheiro por dinheiro e seja o que Deus quiser. E aí o Marcelo falou, cara, eu tenho uma outra oportunidade para você, o que você acha da gente conversar? Tem uma empresa aí que tem interesse. Tipo isso. E aí, pô, então assim, é diferente, eu sempre falo isso, né? É diferente quando você constrói um relacionamento sem um interesse intrínseco, muito mais com uma junção de vontades, uma junção de ideais e isso que o Marcelo falou, cultural também é muito importante. Então, hoje a gente está junto, não há uma dissonância de cultura, né? A gente tem formas parecidas de se trabalhar, todo mundo é diferente, mas tem aquilo, né? Os nossos valores são muito parecidos. E a gente enxerga isso agora mesmo, fazendo a junção das duas empresas. Tem um tempo para ser executado, mas em todo ponto que a gente olha, a gente vê assim, que é muito parecido. A gente veio no carro hoje aqui, falando assim, pô, o que você acha de um programa de educação para o ensino médio público, né? Para a gente ensinar programação para o ensino médio público. E aí na hora eu falei assim, pô, não, eu acho animal. Inclusive, o Pedro está falando de um programa de ensinar mulheres, que ensina mulheres a programar e faz uma sala específica para a gente contratar mais mulheres programadoras. Então, essa junção de ideais é o que faz o deal andar, independente do valuation, independente de tudo. Você acha que isso amplia a visão estratégica de vocês também? Você falou dessas 5 verticais, né? Estou imaginando também que essas verticais ficam muito mais claras também, porque elas são tendências para o futuro, né? Ainda não é tão concreto, né? Quando você tem uma junção de culturas, vocês acham que isso cria mais produtos melhores, isso cria uma visão mais clara do futuro? Acho que sim. A gente busca fazer esses movimentos M&As, mas sempre visando um produto melhor de longo prazo, né? A gente não gosta o objetivo não é empilhar faturamento, né? Eu acho que aqui tem uma agenda muito forte de visão de longo prazo, de futuro, para onde vai o Open Finance, as possibilidades. E a gente precisava, né, entrar, né, ser relevante, né, nessa vertical. A gente acreditava que com os ativos que a gente tem dentro de casa, como a nossa base de clientes, força comercial, até um awareness da própria marca, né, a gente acredita, né, que pode ajudar muito a Finansys Tech nessa distribuição, a crescer mais rápido. E sim, o produto ele quase dobra o tamanho de mercado, né? Uma vez que era um produto muito focado em atender players regulados, é quase uma solução completa, plug and play para qualquer participante que quer se conectar muito rápido, com toda gestão de consentimentos, abertura de APIs, e agora a gente pode levar isso para o mercado inteiro, né? Qualquer empresa, por exemplo, pode fazer uma iniciação de pagamento as a service com a solução da Finansys Tech, mais a licença. Então, eu acho que o grande destravamento de valor está nessa combinação dos produtos, dos ativos das empresas. E não só comprar para empilhar faturamento e para mostrar um balanço maior, né? Eu acho que esse acho que o valor está ali realmente para ser destravado na combinação dos ativos, né? Juntando ali o 1 mais 1 igual a 10. Né? Legal.